Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Por favor, vamos abrir no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 15. Provérbios, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Vários versículos, eles já falam por si próprios. Queria que você estivesse atento a cada versículo lido. Lembrando que nós não estamos numa pregação expositiva do livro de Provérbios, mas é um breve devocional. E no final eu vou destacar apenas 2 versículos para uma breve meditação. Amém? Acharam? Vamos ler? Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na tenda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta da estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo quão boa é. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos,
mas atende à oração dos justos. O olhar do amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios, têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E verso 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém. Tremendo esse texto, né? Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. No início desta manhã, o presbítero Ivan leu um texto lá de Tiago, capítulo 3, que fala, é uma exortação a respeito da nossa língua, né? E esse capítulo de Provérbios, capítulo 15, se você percebeu aí na leitura, há vários versículos que vai falar a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa língua, com as palavras. Então, que a gente possa estar atento a isso. No fim de semana passado, teve a conferência a respeito da fé. E os 2 versículos que eu quero trazer essa breve meditação está relacionado com a fé, porque fala sobre oração. E se nós oramos, isso significa que é necessário ter fé, de crer em Deus. Deixa eu ler um texto que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, Hebreus 11, versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, o meu comentário nesta manhã é a respeito da postura ou proceder de Deus diante das orações dos justos, diante das orações dos seus filhos. E nessa manhã eu queria que você pensasse um pouco como que está a sua vida de oração. Quanto tempo eu e você gastamos, não sei se seria essa palavra gastar, porque parece que soa um pouco negativo, né? Mas investimos, o tempo que nós investimos em oração, em conversar, em falar com Deus. Então o primeiro versículo que eu queria que você estivesse aí comigo é no versículo 8, que diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Na verdade é a segunda parte do versículo que diz: mas a oração dos retos é o seu contentamento. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Essa palavra contentamento, palavras sinônimas é prazer, deleite, alegria. Quem tem a versão da NVI vai dizer que a oração dos justos agrada a Deus. E na NVT está bem relacionado a esse vocábulo no original do contentamento, que na NVT vai falar que Deus tem prazer na oração dos justos. Tem prazer na oração dos justos. É óbvio, irmãos, que quando a gente vai falar de oração, o tema é muito abrangente e as orações têm que estar em conformidade com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. E é por causa de Cristo, né, que nós temos esse acesso ao Pai. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 16, diz que a gente precisa se achegar com confiança ou ousadia, em outra tradução, ao trono da graça. E isso se dá por quê? Porque nos versículos anteriores vai falar a respeito de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Graças a Ele,
Somente Ele nós temos livre acesso agora ao Pai. Podemos entrar no trono da graça, na presença, diante de Deus, por causa de Cristo. Mas o que eu queria também que você pensasse, que, sei lá, talvez isso fosse de fato um motivador para intensificar ainda mais a nossa vida de oração. É o que está escrito aí, irmãos. Deus gosta de nos ouvir. Deus ele tem prazer de nos escutar. Já parou para pensar? Eu fiquei pensando nisso, irmãos, ao ler esse texto. Ele se alegra quando nós entramos em sua presença. Não é que a gente às vezes acaba fazendo isso com algumas pessoas, né? Eu já fiz, Deus tem misericórdia, daquelas pessoas que volta e meia vêm até nós e, meu Deus, lá vem fulano de novo, o que ele quer? Eu já respondi, eu já expliquei, eu já falei, aí às vezes você tenta até fugir, né? O pessoal vem, aí você vira as costas e vai andando para o outro lado, fingindo que não viu. Ah não, de novo não acredito, meu Deus, que está acontecendo? Não, Deus não é assim. Todas as vezes que nós nos dispomos a orar, Deus tem prazer de nos escutar, de ouvir os seus filhos. Pensa nisso, irmãos. Acho que só isso já é suficiente. Eu preciso orar mais, preciso buscar mais a Deus, preciso ter mais vida de oração. Aí o versículo 8, né? Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ele tem prazer na oração dos justos. Que nós também tenhamos esse prazer, essa alegria de orar a Deus. E o segundo versículo é o versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, a parte B aí, mas atende a oração dos justos. Versículo 29. Mas atende a oração dos justos. Na NVI, na NVT vai falar que ele ouve a oração dos justos. Nós temos muita base bíblica para isso. Eu vou ler aqui no Salmo 34, versículo 6, diz assim: que clama o aflito e o Senhor o ouviu. Ainda no versículo 15 do Salmo 34, diz que os seus ouvidos estão atentos ao clamor, ao nosso clamor, né? Ao clamor dos seus filhos. E sabe o que é interessante, irmãos, aí esse ouvir no original? Não é um ouvir de qualquer maneira, é um ouvir com atenção, é um ouvir com interesse. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência já de, às vezes você vai falar com uma pessoa e ela não para de fazer as outras coisas, ela continua fazendo. Não, pode falar, eu estou te ouvindo. Mas é muito estranho, né? É esquisito. Você quer que a pessoa pare e olhe para você, e aí você possa conversar com ela ali de olho por olho. Deus nos ouve com atenção, com interesse. Ele, na sua soberania, na sua onisciência, no seu poderio, Ele tem tempo para cada um de nós. Ele para nos ouvir. Ele ouve, Ele atende a oração dos justos. E aí eu não vou entrar aqui, irmãos, na questão das respostas de Deus, porque às vezes a gente tem a sensação que Deus não está nos ouvindo. Está sim, irmãos. Que não veio a resposta
A maneira que ele vai responder não é o caso aqui. O ponto, a convicção, a fé em que ele já está nos ouvindo, isso já deveria ser mais do que suficiente para tranquilizar o nosso coração, para ministrar a paz de Deus no nosso coração. Deus nos ouve. Deus ouve a oração dos justos. Ele tem interesse e com muita atenção. Então é isso, irmãos. Pensa um pouquinho nesse texto aí. Que isso seja um motivador para mim, para você. Não sei como que está a sua vida de oração, como que está a sua vida de leitura bíblica. São duas coisas assim fundamentais, né? Bíblia e oração. Tem tantas outras, o congregar e por aí vai. Mas esses dois, Bíblia e oração. Quanto tempo eu vou parar tudo agora, porque Deus ele nos ouve com interesse, com atenção. Então eu também vou parar, eu vou desligar o celular, eu vou me reservar, eu vou para um lugar, porque agora eu vou ter um tempo de excelência com Deus, de oração, de diálogo com o Pai. Então pense nisso nessa manhã. Deus ele nos ouve e ele tem prazer de nos ouvir. Sejam orações, sejam apenas sussurros, ou seja em voz alta, gratidão, petição, adoração, aquelas orações em lágrimas, ou com muita alegria, Deus ouve e Deus tem prazer. Então que essas verdades nos ajudem a perseverar numa vida de oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, é somente por Ti mesmo, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós, de nós termos comunhão contigo, de investirmos muito mais tempo contigo na palavra, na oração. Por favor, perdoe os nossos pecados, a nossa negligência. Quantas vezes nós temos muito tempo durante o dia, mas pouco tempo reservamos para essa intimidade contigo, de palavra e de oração. Por favor, perdoa-nos e nos ajude a mudar isso, dentro dessa convicção bíblica que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor tem prazer em nos escutar. Muito obrigado, que a Tua palavra não volte vazia e que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.